E aí, pessoal, aqui é a Camila e hoje eu vou falar um pouquinho sobre síntese. Na verdade, eu vou falar mais sobre síntese porque esse assunto, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui na descrição. Já falei sobre mapa de afinidades, que é uma das técnicas de síntese, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou usar uma analogia aqui, que eu acho que facilita um pouco para vocês entenderem como que funciona, pelo menos na minha cabeça, que é fazer uma salada. Tá, então fazer síntese é como fazer uma salada, certo? Então imagina que o desafio é fazer uma pesquisa sobre digitalização ou sobre qual que é o potencial de mercado da sua marca, do seu produto, com diferentes públicos ou em diferentes lugares do país, tá? Do Brasil. Então, vamos dizer que você tem quatro públicos ou 4 regiões diferentes que você vai fazer esse campo, essa pesquisa. Então, é como se você estivesse coletando ingredientes para sua salada nesses 4 lugares diferentes, mas são os mesmos ingredientes. Porque muito provavelmente, ou o melhor caminho seria você sempre usar a mesma metodologia, o mesmo roteiro nesses três lugares, ou com esses 3 públicos. Então, beleza. Uma vez que você escolheu quais são os ingredientes que você precisa, você se organizou, sabe onde você vai coletar esses ingredientes, você já fez o recrutamento, você vai ter um monte de dados, certo? Você vai ter um monte de ingredientes ali da sua salada e você vai chegar em casa, sabe quando você chega em casa da feira e você tem aquela sacolada e bate aquela preguiça, tipo, eu tenho que guardar tudo isso agora, tem coisa que vai ficar na geladeira, tem coisa que vai ficar na fruteira, enfim, você precisa ter esse momento de organizar. O ponto aqui da síntese é que quando a gente está conversando com diferentes públicos ou pessoas de diferentes lugares, você está fazendo essa coleta em diferentes locais, muito provavelmente o ingrediente que você achou que ia ser o mesmo em vários lugares vai ser diferente. Então, vamos dizer que você coletou tomate em 4 lugares. Em um lugar, o tomate vai estar mais maduro. No outro lugar, o tomate vai estar menorzinho. O outro vai estar maior. Então, quando você está juntando todos esses dados que você tem da pesquisa, você precisa decidir o que você vai fazer, por exemplo, com os tomates. Você vai juntar tudo? Você vai colocar na mesma salada? Ou você vai dar um tempo para aqueles? Você vai colocar em outro prato? Você vai cortar de uma forma diferente? Então, isso acontece com muita frequência. A gente tem dados de diferentes lugares com diferentes resultados que às vezes não dá para a gente interpretar da mesma forma. Então, vamos dizer que você fez uma pesquisa com públicos de idades diferentes e a pergunta foi a mesma, que é preferência, certo? Cada um vai preferir uma coisa diferente. Então, na hora que você juntar, você vai ter esses resultados diferentes, só que você precisa colocar na mesma salada, certo? Que é o resultado da pesquisa. Então, gente, depois que você fez essa organização dos ingredientes e que você sabe o que você tem e sabe os tamanhos e sabe mais ou menos as categorias que você tem, aí chegou o momento de criar a salada, certo? A salada, pensa que não tem certo e errado, claro, nunca tem certo e errado, não tem uma forma só de fazer síntese, mas uma coisa que me ajudou muito foi entender qual que é o meu estilo de fazer síntese, o que é mais confortável para mim como pesquisadora. Então, eu sou uma pessoa que lida bem com procrastinação. Então, por mais que eu tento fazer as coisas com antecedência e me preparar e deixar tudo arrumadinho, vai chegando perto da data de apresentar,
parece que o estresse, a ansiedade vai aumentando e eu começo a ter boas ideias e consigo ver os dados de uma forma diferente. Então, eu acho que trabalhar sob pressão ou procrastinando um pouco é o meu estilo, tá? Então, eu acho que isso é importante você diagnosticar como que você trabalha melhor. Você trabalha melhor sozinho? Você precisa de alguém para trocar uma ideia, para ver se você está no caminho certo? Você gosta de se preparar com muita antecedência? Como que você prefere visualizar os dados? Então, isso vai muito de cada pessoa. Então, eu vou falar para vocês como que eu faço, né? Então, como eu já falei, eu lido bem com procrastinação e trabalhar sob pressão, então eu geralmente deixo todos os dados disponíveis e mais ou menos organizados para eu ter fácil acesso. Então eu começo a organizar, vou colocar os vídeos numa pasta, ou eu vou colocar as transcrições numa pasta, anotações em outro lugar, aí eu vou começar a coletar minhas referências, artigos que podem me ajudar, dados internos, referências que podem me ajudar a montar essa salada, certo? Então, depois de fazer essa organização dos dados disponíveis, dos dados coletados, eu sempre começo pelas minhas anotações, tá? Eu gosto de anotar minhas ideias e momentos de eureka quando eu estou conversando com o usuário, ou durante a pesquisa, ou entre uma entrevista e outra, deixar anotado em alguns lugares, e esses são, geralmente a primeira coisa que eu faço, eu dou uma olhada, leio minhas notas, porque eu sei que isso é o mais fresco possível do campo, então é a minha impressão mais fresca possível. Então, eu sempre valorizo muito isso e leio primeiro. Depois que eu leio essas minhas notas, eu começo a coletar impressões e as notas das pessoas que participaram da pesquisa como observadores ou outros moderadores, né? Então, eu gosto de bater esse papo, o que você achou, o que chamou atenção. Claro que eu posso pegar e ler as notas, mas não é a mesma coisa, né? Porque aí você vai trocar uma ideia, você vai perguntar, mas por que você achou isso, por que você achou aquilo e tal. Então, eu sempre faço essa conversa, esse debrief, né, com quem participou como observador, ou anotador, ou moderador, né. Depois de feito isso, eu tenho uma listinha de advérbios, tá? Eu tenho uma listinha de advérbios, eu tenho uma listinha de verbos, e por que isso é importante? Pelo menos me ajuda muito. Porque quando você vai fazer descrição do que aconteceu, do que você aprendeu, muitas das nossas frases começam com os participantes fizeram isso, ou pensam aquilo. E quando a gente usa os advérbios de frequência, ajuda a gente a usar diferentes palavras e trazer um pouco mais de variedade no conteúdo. Então, a maioria dos usuários falou isso, ou frequentemente pensaram ou fizeram tal coisa. Às vezes, então, esses advérbios parece bobeira, mas te ajuda a não ficar usando as mesmas palavras para descrever o que aconteceu, né? E também evita da gente trazer o quantitativo, né? Que eu sempre evito fazer, e eu acho que quando a gente está falando de qualitativo, a gente deveria evitar. Que por exemplo, um em cada, ou tipo, 5 dos 10 participantes que a gente conversou falaram tal coisa. Quando a gente traz o número, por mais que as pessoas, o ouvinte, né, a nossa equipe gosta de ver os números, e muito provavelmente vão pedir, mas quantas pessoas querem isso? Quantas pessoas não querem tal coisa, né? As pessoas, elas precisam desse dado, às vezes, numérico, né? Só que quando a gente usa o advérbio de frequência, ajuda a gente a evitar usar números. Então, tipo, às vezes, nunca, frequente, enfim, eu posso passar para vocês depois uma lista de advérbios, mas é só você colocar no Google, lista de advérbios de frequência, que vai aparecer lá um monte de opção, e isso vai te ajudar a escrever ou descrever melhor o que aconteceu no campo. A
próxima coisa que eu faço, depois de ter essa listinha e as anotações e conversar com as pessoas que participaram como anotadores, eu leio as transcrições. E quem me conhece sabe que eu não sou fã de ficar lendo transcrições, porque eu acho que demora muito, né? Então eu prefiro, se eu puder evitar ler as transcrições do zero, eu evito e eu levo em consideração mais as anotações, e se eu tiver alguma dúvida ou eu precisar pegar uma verbalização específica, aí eu leio as transcrições, ou se eu tenho mais tempo para fazer, mas geralmente a gente não, a pesquisa é para amanhã, né? Então ler as transcrições do zero não é minha prioridade, se você tiver feito boas notas, né? Tiver feito boas anotações. Mas quando possível, eu leio as transcrições e também uso isso para me ajudar a montar a síntese. Depois de ler as transcrições, eu começo a fazer o tal de mapa de afinidades, que é um dos vídeos que eu já fiz aqui no canal, o link está aqui na descrição, mas essa metodologia de mapa de afinidades é basicamente você separar por grupos ou por tópicos os principais aprendizados ou as coisas que você ouviu em maior volume no seu trabalho de campo. E aí, feito esses grupos, então, por exemplo, você viu lá que muitas pessoas falaram sobre digitalização. Aí vai ter um grupo ali de pessoas e de anotações ali sobre esse tema, digitalização. No que você agrupou, você precisa dar um título, você precisa explicar o que aquilo significa, você precisa fazer um resumo. Então você vai ler tudo referente a esse assunto de digitalização, aí você vai falar, então o que tá rolando aqui é que a maioria das pessoas já estão muito digitalizadas e estão muito acostumadas a usar aplicativos diferentes para resolver seus problemas, tá? Então essa é a frase que resume o que você leu deste assunto. Só que no que você fez a frase, você precisa fazer um parágrafo para defender a sua frase. Você precisa colocar evidências de que aquilo é real, certo? Então, ali que você vai fazer uma descrição um pouquinho melhor do que você ouviu. Aí você pode colocar uma verbalização do que um usuário ou outro usuário falou, exatamente o que ele falou. Você pode até colocar um pouquinho de tempero nesse pedacinho da salada, que é colocar dados secundários ou seus dados internos. Falar, tipo, inclusive saiu essa matéria em tal lugar que fala que a digitalização no Brasil cresceu tanto, para te ajudar a defender o seu argumento que está ali no título, que está ali na frase em cima. Então, o que vai acontecer, no que você tiver todas essas frases com parágrafos, esses títulos e parágrafos, você vai ter um monte de coisa, um monte de aprendizados, e você agora precisa escolher como que você vai contar essa história. Eu, particularmente, gosto de usar post-its para montar o que eu quero falar. Então, eu sei que tem um pedaço aqui sobre digitalização, aí tem um outro pedaço falando sobre preferências. Então, eu monto a história, eu pego esses post-its e monto. Tipo, eu vou começar falando disso, aí depois eu falo disso, falo daquilo. E aí, é nesse momento que você vai começar a desenhar o esqueleto da sua apresentação, da sua síntese, e como uma boa pesquisadora, é bom você já começar a compartilhar com a pessoa, o seu stakeholder, pessoas que vão ouvir e vão usar essa apresentação para fazer algo. É bom, nesse ponto, você já começar a trazer eles para te ajudar a escrever essa história. Então, não vai até o fim sem mostrar para alguém e sem falar, tipo, tá fazendo sentido isso que eu tô contando? O que você entendeu? O que você não entendeu? Então, pode ser bem high level, bem alto nível, não precisa mostrar todos os dados, só mostra, eu tô querendo contar a história assim, 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 eu aprendi isso, isso e isso, você acha que faz sentido? E aí, para ter essa segunda opinião, é super importante. Toda salada tem o ingrediente especial, né? Tem o crouton, ou tem o champignon, ou o tomate cereja, que é aquele ingrediente que
é a primeira. Quando você mostra a salada, a pessoa, nossa, a sua salada tem isso, que legal e tal. Então, esse item de desejo da sua salada, ela tem que aparecer logo de cara, certo? Então, ou seja, quando você está montando sua apresentação, nos primeiros slides, você já precisa colocar aprendizados ou qual foi a maior sacada da sua pesquisa logo de cara, certo? Mesmo que seja em forma de resumo. Você fala assim, ó, aqui são as 5 principais aprendizados que a gente teve e para as pessoas já ficarem tipo, uau, nossa, eu quero ficar até o fim para descobrir o que é isso, né? Ou para falar tipo, não. Enfim, para causar aquela sensação de que logo de cara eu já aprendi alguma coisa e eu não vou precisar só chegar até nos últimos 45 minutos que eu vou aprender alguma coisa, que eu vou ouvir mais do mesmo. Tipo, não, você já chegou nessa apresentação já aprendendo alguma coisa e você já vai fisgar o seu ouvinte para ficar até o final e querer absorver tudo que você está mostrando ali do seu campo. Então, pessoal, é assim que mais ou menos eu monto a minha salada, certo? E considerando esse ponto de às vezes você pega ingredientes de diferentes fontes, né? Você pega dados de diferentes fontes e às vezes você quer fazer uma salada só. Você quer falar tipo assim, pessoas do Brasil querem este produto ou não querem este produto. É muito difícil fazer isso, porque toda fonte toda origem de fonte de dados vai te trazer um ingrediente, um resultado diferente. Então você vai ter o tomatinho, o tomate maduro, o tomate menorzinho, o tomate grande. E aí cabe a você decidir o que você vai fazer isso. Você vai pôr tudo junto? Ou faz sentido você cortar esse tomate e colocar ele como um pratinho ao lado ali, né? Como uma entrada. Assim, é uma analogia que parece bobeira, mas que me ajuda muito a entender como coletar dados, ingredientes de qualidade e o que eu preciso fazer com aquilo no final, porque eu gosto de pensar que eu estou montando uma salada, porque às vezes é uma salada, é uma bagunça, é um pouquinho de tudo, mas ela alimenta, é saudável, ela ajuda as pessoas. Então, eu espero que com essas dicas você consiga fazer uma versão da sua salada que cumpra os requisitos e que ajude você a tomar melhores decisões e ajude a sua equipe a tomar melhores decisões. É isso, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo.